Oi meninos, bom dia. Espero que esse vídeo encontre todos bem, né? Vamos para nossa segunda aula aqui do quarto bimestre e da semana do dia 26/10 ao dia 30/10. A gente vai começar com uma frase da Cora Coralina, né? O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Presta atenção aí na frase, né? Uma frase muito interessante. Vale muito a pena prestar atenção, tá? Agora, passando para frente, tem as instruções da aula, que são aquelas mesmas, eu não vou ver porque vocês já conhecem. E para a leitura inicial, eu trouxe um texto muito conhecido de vocês, de todo mundo, né? É um texto do Vinícius de Moraes, A Casa, e eu vou ler com vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque o pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, esse poema é um dos poemas infantis mais conhecidos do Brasil, né? E interessante que existem algumas análises desse poema, e uma das interpretações desse poema fala que a casa seria uma metáfora do útero da mãe, né? Seria a nossa primeira morada, né? Então, uma dessas interpretações, que a casa seria a metáfora para falar sobre o útero de uma mulher grávida, que o filho, né, que é a primeira morada do ser humano, né, o reduto do filho ali. No entanto, essa versão ela foi contestada pelo cantor Toquinho, que foi muito amigo do Vinícius de Moraes, né? Então ele fala que essa casa foi baseada numa casa uruguaia, que é uma casa muito famosa e ela é conhecida como Casa Pueblo. E essa casa se localiza em Punta Ballena, no Uruguai. E ela tem uma estrutura muito diferente, muito inusitada, né? E eu até, inclusive, trouxe essa casa ali para vocês verem, tá? No material também que eu deixei para vocês. Mas só com uma questão de curiosidade mesmo, para a gente conhecer mais um pouquinho, né? Aí da casa do Vinícius de Moraes, tá? E outra coisa, de qualquer maneira, esse é um poema que traça a descrição de uma casa muito criativa, né? Cheia de contradições e impossível de se morar. Então fica aí para cada leitor, para que eles leiam e com a imaginação deles, imaginem essa casa. E eu trouxe aqui, ó, o desenho da casa aí para vocês, tá vendo? É a Casa Pueblo, que se localiza em Punta Ballena, no Uruguai, ok? Para que vocês conheçam a casa, que de acordo com o cantor Toquinho, né, o Vinícius teria se inspirado para escrever o poema dele. Aqui tá um pouquinho da análise que eu falei para vocês, depois se vocês quiserem ler de novo, tá? E hoje a gente vai trabalhar uma tipologia textual que eu chamo de tipologia expositiva. Então, a gente tem a narrativa, tem a tipologia narrativa, tem a tipologia poética e a gente vai falar um pouquinho da tipologia expositiva. O que é um texto expositivo, né? Um texto expositivo é um texto que vai apresentar informações sobre uma pessoa, sobre um objeto, principalmente sobre um fato específico, né? Então, o texto expositivo a gente encontra muito a gente trabalhou nas aulas anteriores os gêneros jornalísticos. A gente falou sobre a crônica, a gente falou sobre a reportagem, a gente falou sobre a notícia. Então, dentro desses textos, dentro da crônica, dentro da reportagem, dentro da notícia, principalmente da notícia e da reportagem, a gente pode chamar esses textos de textos expositivos, ou seja, textos que apresentam informações sobre um determinado acontecimento, sobre um determinado fato. E junto com essa exposição pode aparecer uma descrição, uma enumeração,
que isso vai permear, né, a exposição, tá? Por exemplo, nesse momento eu estou dando uma aula expositiva, ou seja, eu estou explicando, né, um determinado conteúdo que é justamente, né, o texto expositivo, né? Um fato importante é que a exposição, ela apresenta bastante informação, né? Ela vai acrescentando. Então, um traço imprescindível do texto expositivo é a apresentação de informações, certo? Principalmente quando se trata de temas polêmicos, essa apresentação aparece em forma de argumentos, né? Então, é muito necessário, fácil necessário no texto, quando a gente se refere principalmente a alguns temas polêmicos, a gente trazer a nossa opinião, mas não só a nossa opinião. Para fortalecer essa opinião, a gente vem com os nossos argumentos, que é uma forma de expor o nosso pensamento, né? Então, o argumento aparece de forma expositiva, expondo, anunciando o nosso pensamento, que a gente pensa, que a gente acredita a respeito daquele assunto, certo? O texto expositivo, ele deve atingir, ele deve chegar a diferentes tipos de pessoas. Então, essa explicação, essa exposição, ela deve ser muito clara, muito objetiva ou até mesmo detalhada para que essa pessoa entenda, né, o que a gente está falando. Então, a aula expositiva é o que eu estou fazendo agora. Então, tem esse caráter de o aluno ouvir, entender tudo aquilo que eu estou passando para ele e entender, né, através dos meus argumentos, das minhas enunciações. Então, um texto expositivo, eu vou trocar o slide aqui, ele pode apresentar, eu já falei, mas eu vou retomar aqui bem rapidamente, que ele pode apresentar recursos como instrução, eu posso dar instruções, instruir, né, por exemplo, numa receita, uma receita médica, ela tá lá, ela tem as instruções, que jeito que você tem que tomar o remédio, enfim, né? O texto expositivo também pode aparecer informações, a gente apresenta essas informações, discute essas informações, tá bom? Pode aparecer também a descrição, para que entenda as características aí, sei lá, do objeto, do fato. Pode aparecer uma definição, para ficar bem claro para o leitor exatamente aquilo que a gente está falando. A gente pode enumerar, né, que é a apresentação sequencial de informações, enumerando informações referente àquele tema, aquele assunto. Eu posso comparar, né, fazer uma comparação, e eu posso também fazer um contraste, tá? Então, tudo isso. Mas resumindo, o que é um texto expositivo? Texto expositivo é aquele que vai mostrar, expor, apresentar as características, falar sobre o assunto, expor um determinado tema, um determinado assunto. Combinado, meninos? Então, eu trouxe um exemplo aqui, esse slidezinho aqui tá errado, eu vou apagar antes de mostrar. Bom, se bem que esse não vai ter jeito de eu retornar no vídeo, mas esse slidezinho passado, ele era da aula anterior, ficou aí no meio de intruso, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês um texto expositivo, um exemplo de texto expositivo, tá? Dentre os muitos que a gente pode encontrar aí vida afora. Esse texto é um texto muito interessante, o título dele é Banho de História. E esse banho tem sentido duplo, né? Porque banho no sentido literal, de limpeza, de tomar banho, né? E banho no sentido da gente tomar um banho de cultura, de a gente aprender mais, né? Então, esse texto que a gente vai ler, ele vai falar ele não vai adentrar exatamente, né, na chegada dos portugueses à Índia, mas ele vai falar um pouco que quando os portugueses chegaram nas Índias, assim como chegaram aqui no Brasil, eles ficaram encantados, impressionados com os hábitos de higiene dos povos hindus, né, dos povos indianos, aos quais foram colônia de Portugal, no século XV, né?
Então, a gente vai entender um pouquinho por que esses portugueses ficaram tão espantados com os hábitos de limpezas dos povos indianos. E a segunda parte do nosso texto, Banho de História, ele vai falar, né, que essa higiene, ela não nasceu ali na Índia, ela é herança cultural de outros povos, como os egípcios, os mesopotâmios, né, os sumérios, enfim, né. Então, a gente vai ler um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou ler para vocês o texto e depois vocês, na hora de fazer os exercícios, vocês vão ler novamente, combinado? Então, vamos lá. Banho de História. Os hindus religiosamente limpos. Nada daquilo que tanto surpreendeu os portugueses era novidade na Índia. Um papel extremamente importante na medicina indiana era desempenhado pelas estritas regras de higiene pessoal estabelecidas pela região Brahman. Recomendavam-se dieta vegetariana e abstinência de álcool. Havia grande ênfase na limpeza corporal, com banhos refrescantes e remoção imediata dos excrementos e do lixo de dentro das casas. Os indianos tomavam banho ao acordar e ao deitar, e os rituais de higiene pessoal variam conforme a casta. Os jovens iniciavam sua requintada toalete esfregando os dentes com uma raiz, aplicando colírio e mascando folhas de bétel. O banho era tomado em uma sala na casa ou no rio, em cuja margem era instalado um aparato para o conforto dos banhistas. Antes de entrar na água, o nobre indiano esfregava seu corpo com pós perfumados, aplicava óleos nos cabelos e no corpo, deitando-se em uma cama para ser massageado. A seguir vinha o banho em si, no qual era utilizado um sabão espumoso. Vamos trocar aqui, tá? Só um minutinho, peraí. Aí. A exemplo dos homens, as damas eram massageadas com óleos perfumados para ficar com a pele macia e os músculos rijos. O cabelo tingido de rena era tratado com óleo para crescer e se manter brilhante. O banho poderia ser em uma sala, piscina, rio ou cascata. Não havendo água corrente, as servas despejavam jarros de água perfumada sobre o nobre, que também usava sabão no corpo e compostos para lavar os olhos e a boca. Ao secar o cabelo da nobre, as servas nele aplicavam incenso negro. O corpo era recoberto de pasta de sândalo. O peito e os pés recebiam açafrão almiscarado. A sola dos pés era pintada de laca vermelha e faziam-se desenhos em negros, vermelho, branco e verde nos braços, peito, ombros, testas, maçãs do rosto e queixo. Os olhos eram contornados com coral negro. As pálpebras recebiam uma pintura em ouro ou prata e os lábios eram maquiados em tom alaranjado. O penteado começava pela cuidadosa risca que repartia o cabelo ao meio. Essa risca era coberta por pó de sândalo e depois enfeitada com um fio de pérolas. A cabeleira era trançada e presa com uma profusão de adornos, em penteados variados. Por fim, a dama colocava roupas, joias e enfeites e saía para a rua. Bom, vocês observaram que aqui o cuidado com a higiene e com a limpeza eram bastante rígidos, né? Não era só com o corpo da pessoa, não, inclusive com a casa. Então, a recolha dos lixos e dos detritos eram feita com bastante frequência, coisa que a gente faz na nossa casa, né? Hoje em dia, não deixa nada de lixo perto da cozinha, tá sempre que junta muito lixo quando a mãe faz a comida, mas a mãe já põe o lixo tudo para fora, já organiza essa questão de higiene para não juntar mosquito e outros bichos, né? Então, isso já vem logo lá do século XV, época que o Brasil foi descoberto também.
né? Então, os portugueses, que não eram tão preocupados assim com a limpeza corporal, ficaram aí um pouco impressionados com a limpeza dos hindus. A gente observou aqui no texto também, né, que essa limpeza varia de acordo com a casta. Então, o que é castas, né? A sociedade hindu, ela é dividida por castas. Então, as pessoas, essas castas, por classe social, vamos dizer assim, né? E essas castas, elas não se misturam. Pessoas de uma casta não se casam com pessoas de outra casta, tá? Então, quanto mais rico, mais... Até hoje a gente percebe isso. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais condições ela tem para comprar, né? Produtos de higiene pessoal. Isso não significa que nem todos tenham acesso, né? Porque tem produtos muito bons em preço acessível aí para todo mundo, mas obviamente que quem tem mais dinheiro, ele consegue comprar um perfume mais caro, utilizar óleos corporais, enfeites corporais, cremes, né? Inclusive hoje a gente tem essa questão da estética facial, corporal da mulher, né? Que são produtos caríssimos, que eliminam as rugas, enfim, tudo mais, né? Bom, mas não vamos entrar nessa seara aqui agora, não. Vamos terminar aqui a nossa leitura do nosso texto, que ainda tem mais uma parte. Ok, meninos, entendido até aqui? Agora a gente vai falar de onde veio a herança, né, indiana, aliás, para que eles tenham essa preocupação. Isso não veio deles, veio de outras civilizações. Então, a gente vai ler essa outra parte do texto que fala a higiene no berço da civilização. Apesar da singularidade e do vigor de sua ciência e civilização, vários dos conhecimentos dos indianos provinham de antigas inovações propostas por egípcios, sumérios e babilônios. A medicina da civilização suméria, que floresceu há 6.000 anos em Ur, na Mesopotâmia, é a mais antiga que se conhece. Baseava-se na astrologia, pois os sumérios acreditavam que o destino dos homens era regido pelos astros desde seu nascimento. Os arqueólogos encontraram placas de argilas usadas pelos sacerdotes, nas quais estavam regidos em escrita cuneiforme tratados médicos completos e complexos. A civilização suméria entrou em declínio por volta do ano 2000 a.C., sendo absorvida por assírios e babilônios, que conquistaram a Mesopotâmia e cujo refinado sistema político-administrativo acabou tornando aquela região dos maiores centros da civilização antiga. Cuidados com a qualidade e a falsificação de alimentos, regras que determinavam a construção dos esgotos e a localização dos cemitérios, bem como uma série de medidas preventivas, tornam os mesopotâmios pioneiros no estabelecimento tanto de uma política como de uma polícia sanitária. Vamos trocar aqui que acabou, peraí. Tal pioneirismo, porém, deve ser necessariamente compartilhado com o Egito, provável berço da civilização, onde as questões sanitárias, a atenção com a saúde pública e com a higiene pessoal também remontam à aurora dos tempos. Em um país arenoso, de clima muito quente e seco, o cuidado com a higiene era fundamental. As casas dos egípcios abastados tinham uma sala de banho, onde os criados lavavam seus senhores, despejando a água de uma bacia sobre eles. A banheira só chegaria ao Egito com os romanos. Antes disso, os egípcios tomavam banho sentados em uma cadeira e a água era escoada por um sistema de canalização de terracota. Como sabão era usado, uma mistura à base de cinzas ou argila, geralmente perfumada. Também havia porções combinando óleos vegetais, gorduras animais e sais alcalinos para a limpeza ou tratamento de doenças de pele. Abluções diárias eram realizadas de manhã e antes das refeições. Além da sala de banho, as casas dos ricos tinham uma sala de unções,
onde seus donos eram massageados, ungidos e perfumados com óleos que variam conforme a estação. A aplicação de óleo na pele era uma questão de saúde e ricos e pobres a realizavam. O que diferia era a qualidade do produto. Era preciso untar o corpo para enfrentar o sol abrasador e os ventos arenosos. Do contrário, a pele queimava e ressecava a ponto de surgir doenças. Mesmo nas guerras, os soldados carregavam no cinto um recipiente com óleo para aplicar na pele e no cabelo. Óleos e gorduras animais serviam de base para cremes, loções e pomadas de uso diário e medicinal. Bom, meninos, a gente encerra aqui a leitura. Vocês viram que essa parte vai falar de onde que veio, né, esses costumes de higiene do povo indiano, né? Que essas influências vieram dos povos egípcios, sumérios e também dos babilônios. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, já havia essa preocupação aí com a higiene, com as doenças de pele, enfim, né? Bom, então, depois que vocês fizerem novamente a leitura desse texto, eu quero que vocês respondam as questões que estão na página 162 do livro a respeito desse texto. São 9 questões, bem tranquilo, né? Mas o importante é que vocês prestem atenção em todas as informações, né? Lá do ladinho do texto, quem tiver com o livro em casa também pode verificar na página 160, 161, que cada palavrinha difícil, né, que a gente não entende no texto, tá ali para a gente entender um pouquinho mais, né? Então, retomem aí. Eu falei um pouquinho sobre as castas, então na página 162 está explicando um pouquinho mais sobre as castas, que é o sistema indiano, que é um sistema que foi extinto por lei em 1940, né? Que hoje já não funciona lá, mas que perdurou por bastante tempo nessa sociedade. Inclusive a questão da discriminação, não poder casar uma casta com outra. Pessoa pertencente a uma casta não pode casar com pessoa pertencente a outra casta, porque existia todo esse preconceito, essa discriminação. Enfim, as perguntinhas estão ali, é a questão da 1 até a 9. Vocês vão responder para essa aula para mim, tá bom? Tenham uma boa semana, ótimos estudos e até a próxima aula. Um grande beijo para todos. Nossa, gastei 22 minutos na aula.